Olá, transbordantes! Estamos aqui em mais uma live, numa presença muito legal de uma pessoa que eu estava até falando com ele, a gente se conhece pela rua, né? Eu que morei muito tempo fora e retornei recentemente para Laginha, mas não tive ainda a oportunidade de sentar para tomar um café e para conhecer melhor esse querido que disse sim, que nos procurou para estar aproveitando esse espaço aqui para esse bate-papo e para se apresentar para os nossos seguidores aqui, né? Que a gente fala assim, somos seguidores de Cristo, mas os seguidores da internet. E está aqui conosco o Silvio, o pastor Silvio. Pastor Silvio. Pastor Silvio, prazer, obrigado, seja bem-vindo aqui no Bonanza. E vamos começar esse nosso bate-papo, né? Você se apresentando, apresente pra gente quem é o pastor Silvio. Filho de quem, né? Tô sempre falando assim, mineiro fala, filho de quem? Fica à vontade, querido. Às vezes a gente sai da cidade, eu também passei um bom tempo da minha vida fora de Laginha, foram mais de 20 anos em Vitória, mas o mineiro não sai da gente de jeito nenhum. Mineirice não tem cura, né? A mineirice não tem cura, não. Mas boa tarde para você, minha querida, satisfação muito grande poder estar aqui nesse lugar muito, muito especial, sabe? Abençoado. Aqui. Além, é lógico, de todo aqui o panorama, né, do lago aqui, eu gosto muito de lago. Né? É um lugar que realmente a gente sente algo especial aqui, então eu gostaria de externar isso. Eu cheguei aqui e já senti alguma coisa muito boa. Que bom. Bom, gente, eu sou o pastor Silvio, né, filho de Laginha, sou filho do seu Adolfo Inácio e da dona Luzia Fonseca, né, ambos já falecidos, né. Eu nasci aqui, fui educado aqui, né? Aqui passei boa parte da minha vida. E aos 22 anos eu fui de Laginha para Vitória, onde eu fiquei lá por mais de 20 anos. Constituí a minha família lá, minha esposa é capixaba. Eu tenho 4 filhos, dos 4, 3 são capixabas também, mas eu tenho aqui a Rapinha do Tacho, que nasceu aqui em Laginha. Qual o nome da sua esposa? Kelly Rangel. Kelly Rangel é Kelly. E seus filhos estão com que idade? Eu tenho o Ítalo com 15, o Ian com 13, a Ana Clara, que é a filhotinha, né, que está com 12, e o Isaac, que é o caçulinha, com 10. 4 filhos, que né? benção. A minha esposa, ela é capixaba, ela é arquiteta, gosta muito de arte, de fazer arte. Isso é muito bom, né? E a gente teve uma conexão muito interessante. Eu conheci ela na igreja. Foi o primeiro casal constituído na igreja de Jardim da Penha, Assembleia de Deus aí de Jardim da Penha. Quem tiver de Vitória, ó, isso um beijo que muito a gente especial. Tem um carinho, me sinto capixaba também, ouvinte sabe? de todo lugar, né? E lá a gente começou a nossa família. Eu tenho uma família muito linda, mas teve um momento que o coração apertou, a minha mãe ainda aqui, os meus irmãos, né? E por consequências assim de vários fatores, né? Inclusive até de saúde também, eu acabei por optar em voltar aqui para a minha cidade natal, né? Fazer o caminho de volta que a gente fala, né? E aí eu tô aqui já desde 2012, né? 12 já é uma jornada. É uma jornada. E o interessante é que eu retornei para Laginha exatamente numa época dessa, né? Que as coisas já estavam acontecendo aí com vistas à eleição. E logo, né, a política também tomou conta novamente da gente, né? Eu tenho um pé dentro da política desde muito cedo. E o meu pai gostava muito, a minha mãe também. Então, assim, e eu também sempre fui muito interessado por tudo que acontece no país, que acontece na minha cidade, acompanhava tudo de longe e sempre envolvido de alguma forma nisso, né? As pessoas têm a ilusão, deixa eu atravessar aqui só pegar um café para nós, de falar assim, eu não gosto de política. Gente, talvez a pessoa não goste da politicagem. Sim. Mas a política, a gente precisa gostar de política, porque tudo na vida da gente é política, né? Tudo. Mas queria saber de você, pastor Silvio, se a gente sabe que para ser pastor não precisa ter teologia, mas eu não sei, você tem formação nisso? Você tem formação em alguma área?
Ou você está atuando em algum setor que você queria compartilhar com a gente? Você já comentou aí, por exemplo, que a sua esposa é arquiteta, sim, né? Sim. De que forma você está contribuindo para a cidade, assim, com seus dons e talentos, né? Sim. Porque eu falo que esse espaço que a gente está abrindo aqui, né? É uma forma de contribuição. Sim, com certeza. E eu falo transbordantes é porque a gente precisa transbordar tudo aquilo que está enchendo o nosso coração, tudo aquilo que faz a gente ser grande, a gente precisa transbordar, né? Verdade. Mas vamos lá. Eu sou de formação, né, a minha primeira graduação foi em teologia, né? Eu sou formado em teologia. Depois me graduei também em psicanálise e sou formado também em publicidade, né? Tive a grata surpresa aí de ter um currículo bom, né? Mas ao longo da minha vida eu sempre trabalhei com vendas, né? Lá em Vitória, mas sempre ligado a essa questão que envolve de alguma forma a arte, né? Eu fui gerente de uma empresa bem conhecida de Vitória, isso na década ainda ali no final dos anos 2000, né, que é a Olivetti. Uhum. Depois permaneci na Olivetti ali na Office New, aí já estava saindo naquela época que as máquinas de datilografar e de calcular já estavam sumindo. Eu peguei esse período de transição já quando as empresas ali no Espírito Santo estavam sendo informatizadas. E eu fui um dos agentes da informatização de boa parte das empresas lá capixabas, né? Gente, tô velha mesmo. Eu fiz curso de datilografia. Eu também fiz aqui em Lajinha. Coisa boa. E ter um Olivetti, gente, era uma ostentação. Era consumo, né? Ostentação. Então, até um iPhone hoje, né? Um iPhone hoje. Então eu trabalhei nesse segmento lá em Vitória durante muito tempo. Depois abri a minha própria empresa e já no ambiente, no setor de móvel corporativo, né? E atuei bastante nisso. Essa parte de formação mesmo, a teológica sempre me acompanhou, até porque a gente tem uma vida pregressa dentro da igreja, né? Uhum. Contribuindo ali como pastor, contribuindo ali como professor nesse sentido, né? Fiquei bastante tempo na Assembleia de Deus em Jardim da Penha, ali em Vitória. Uhum. E desde que eu retornei aí, eu fui laçado aqui pela política, né? Então, em 2013, 14, eu abri um escritório aqui em Lajinha. A minha esposa trabalhava como arquiteta na prefeitura. 2016, aí eu fui laçado de vez mesmo pela política, né? Ajudei aí alguns candidatos, né? Fui coordenador de campanha de alguns, né? E em 2017 assumi como chefe de gabinete um trabalho, fiquei por um tempo ali, depois como secretário de administração. E em 2018 eu fui para a Câmara, né? E fiquei na Câmara como assessor, primeiro como diretor, depois como assessor parlamentar, por quase 7 anos. Mas como candidato a vereador, é a sua primeira vez? Não, na verdade, em 2020, quando a gente estava vivendo aquele momento que foi único, né? Eu saí da legenda da qual eu estou de volta, que é o PL. Na verdade, eu tenho uma história com o PL muito antiga ainda. Uhum. Inclusive, começou em Lajinha em 1992, quando acho que Lajinha teve, acho que foi a única chance que Lajinha teve em relação à quantidade de candidatos maior. Foi em 92, nós tivemos 4 candidatos a prefeitos aqui, e um deles era do PL, né, na época, e eu fui uma das pessoas que trouxe o PL para cá. Pouca então, idade, essa história a minha história é antiga com o PL. Mas em 2000, só para concluir, né, em 2020, eu a convite do atual prefeito, aceitei o convite para me candidatar pela legenda dele e sair para uma experiência que não foi das melhores em virtude do momento que a gente estava passando, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito de rede social, uma pessoa muito de tecnologia, né? E eu tive muita dificuldade ali, até porque o momento também não era o melhor para desenvolver ali um trabalho mais próximo das pessoas. Você fala, né, desse né? momento, é o momento da pandemia? Da pandemia, que foi em 2020. Uhum. Né? Então eu tive a experiência ali
de ser candidato ali, enfim, né? Essa foi a minha experiência. E anteriormente também, de 92, eu era bem jovem, mas também fui candidato a vereador lá em 92. Olha só, PL, aqui em Lajinha também. Em Lajinha. Legal. Interessante que você estava falando aí a respeito de vendas, e a gente pode assemelhar essa questão de não gostar de política, igual muita gente fala assim, eu não sirvo para vendas, eu não gosto de vendas. O tempo inteiro a gente está vendendo, né? Sim. Isso que a gente está fazendo aqui, o que que é? O candidato está se vendendo, gente. Então, assim, se você tem alguma resistência com vendas, vão virar essa chave aí, porque a gente pode vender e ganhar dinheiro com isso, né? Sim, monetizar, sim, fazer monetizar. história, ou você vai vender para os outros, porque o tempo inteiro a gente está fazendo indicação, muito bom a gente trazer no sangue vendas. Eu amo vendas e vejo a importância disso. Então, você falou da sua área de atuação e você começou aí a falar também a sua história na política, né? Mas eu queria que você contasse para a gente, pastor Silvio, o que foi assim a virada? Foi só essa questão de convívio familiar? Ou quando que despertou? Se tem assim algum líder político que você se inspirou, alguém que você admirava? Quando que foi essa virada de chave na sua vida? Você falar assim, não, eu quero me envolver com política, eu quero saber mais, eu quero me candidatar. O próprio fato da formação da gente leva a gente a ter esse interesse, né? Me lembro que quando a gente estava estudando ali, ainda dentro ali da questão teológica, a gente... Quem faz ao vivo, nós estamos aqui no meio do mato, né? A gente está brigando aqui com as abelhas aqui, ó. A gente estuda muito isso. Então, o interesse pela política, ele está muito lá atrás, né? Uhum. Talvez naquela época a gente não tinha essa concepção de política do jeito que eu tenho hoje. Aí que entra a questão que você está falando, que é o divisor de água, né? A gente vem de uma comunidade em que nós crescemos aqui ouvindo falar de futebol, ouvindo de interesses que era comum aí dos adolescentes, dos jovens e até das pessoas mais maduras, né? E de repente a gente se viu num momento político no Brasil que houve uma ruptura, né? Hoje o brasileiro ele passou a ter o interesse maior, por né? política de uma forma diferente do que era. Porque o que motivava a gente lá no passado não era talvez propriamente dita a política como é a política, né? Era talvez assim por um interesse, é igual grupo de futebol, né? Eu gosto do Vasco, você gosta do Flamengo, e hoje não, hoje a concepção que se tem da política é o quanto a política ela está envolvida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então assim, você falou de pessoas, eu vejo hoje, não é por acaso que eu estou no PL, eu vejo o presidente Bolsonaro como essa pessoa que fez essa ruptura no país, né? Sim, mas no caso assim, ele é uma figura pública recente. Recente. Mas eu falo assim, como você falou que já foi candidato sim. no passado, lá no passado, quando você falou em 92, né? Foi a sua primeira... 92. O que te incentivou? O que te motivou? Porque hoje a gente vê pessoas que estão candidatos e que já falaram várias vezes, nossa, isso não é para mim, isso não... Como tem gente que talvez está nos assistindo agora e que jamais pensa em se candidatar a nada, porque acha que não é capaz ou acha que não tem esse chamado. Porque na época que você candidatou pela primeira vez, você estava com que idade? 22 anos. 22 anos, muito até propício, né? O número 22, 22 anos. Vamos buscar lá atrás. O que é que te motivou? Você lembra, assim, foram pessoas que te incentivaram, que viram esse potencial em você? Porque o contrário também é muito verdadeiro, né? Sim. Às vezes aquilo queimando no nosso coração e a gente não tem apoio. Pois é. Se a gente muito pelo contrário, às vezes tem até muita crítica, né? 92 também foi um ano atípico na política nacional, né? Foi em 92... ali pouco antes que a gente viu surgir aquele movimento ali já de direita contra esquerda, na época com o Collor e o Lula, né? E em paralelo, eu estava naquele momento da minha vida que a gente está ainda muito presente dentro da escola, apesar de 22 anos já tinha terminado o ensino médio,
já estava buscando uma oportunidade aí de graduação, a gente ainda tinha muito link com a escola aqui, né? Eu vinha, por exemplo, de movimento estudantil, né? Me recordo que ali em 88 para 89 a escola brasileira estava passando por mudanças bem profundas, né? Inclusive na forma de governo, porque antes os diretores eram todos indicações políticas e a gente estava passando por aquele processo de formação de eleição, né? De eleição. Então eu fui representante de movimento jovem, eu fui, inclusive, salvo engano, eu fui o primeiro membro do colegiado, como representante de aluno, do colegiado aqui de Lajinha. Olha que Quando legal. a gente teve a oportunidade de, pela primeira vez, escolher o diretor da escola, doutora Dalmar. Então eu já vinha com esse interesse, de alguma forma, por esses movimentos estudantis, né? E como eu venho de família cristã, né? A minha família católica, muito católica, eu fui coroinha do padre Agostinho, que eu tinha, foi uma pessoa que teve uma importância, né, na minha vida, né? Então eu já vinha desse movimento de igreja, junto com esse movimento de escola, sentindo arder isso muito no coração, naquele momento também que eu vejo como um momento de ruptura política no Brasil, né? Em que as pessoas, de alguma forma, pelo menos aquelas que estavam mais antenadas, né, elas passaram a perceber que tinha alguma coisa acontecendo diferente. Então foi com essa motivação que eu decidi ali, muito novo, me juntar a um monte de maluco aí. E acaba que a gente vê, assim, quando a gente já tem essa inquietude, como você está falando aí, de movimento estudantil, que é ser politizado, né? Que é o que eu falei anteriormente. Às vezes a gente pensa política só no âmbito assim, você vai ser candidato a alguma coisa. Tudo é política. Tudo é política. Como tudo é espiritual. Tudo é como eu vejo assim, essa questão que há também controvérsias dessa questão de misturar a fé com política. Até falei isso aqui em outras lives. A gente, quem é fervoroso na fé e gosta de ler Bíblia, eu sou uma apaixonada com a leitura da Bíblia, a gente admira tantos personagens da Bíblia que eram políticos. E às vezes a gente não vê-los como políticos, como o rei Davi Salomão, né? Viviam na monarquia ali, né? E ainda é um tema que ainda é tabu ainda, dentro de algumas igrejas, né? E a gente tem a oportunidade também de diferenciar isso, né? Do que é política, o que é politicagem. Hoje a gente já teve a oportunidade de falar também do que é serviço social, sim, mais cedo, do que é assistencialismo, que é uma coisa muito distinta uma da outra. Sim. Então, às vezes, quando a gente já vai crescer nesse ambiente politizado, que a gente vai amadurecendo, né? Como o senhor falou, e é verdade. Eu, por exemplo, há tempos atrás, quem me conhece, a Rafa do passado, antes de sair de Lajinha, dificilmente faria isso democraticamente, no sentido assim, talvez eu faria essas lives com os candidatos da minha preferência partidária. Então, assim, eu vejo isso como evolução, sabe? Não, com certeza. É muito aí bom. que entra essa quebra de paradigma. A gente já viu que já tinha esse conceito, não vamos levar para o ambiente filosófico, não, mas o conceito como real da política, de ver política como algo que é positivo e que traz para a luz aquilo que muitas vezes está ali no oculto. A gente já tinha essa concepção, mas ainda assim eu costumo dizer que a gente era como Paulo. A gente achava que estava fazendo certo. Sim. E lutava por aquilo ali com unhas e garras, sim, né? Eu gosto de usar os personagens da Bíblia, porque eu acho que vale a pena para a gente até trazer para a luz exatamente esse conceito. Paulo, ele tinha esse comportamento. Olha o quanto que Paulo perseguia os cristãos. E ele não perseguia porque ele achava que cristão não prestava pura e simplesmente. Ele perseguia porque ele achava que o que ele fazia estava certo. Então eu vejo esse momento que a gente está vivendo hoje aqui em Lajinha exatamente nesse contexto, né? Ora a gente achava que estava certo, que buscava o que estava certo, e muitas vezes a gente não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz, como diz o bom e velho ditado popular. Então eu vejo aí que entra aquele momento lá atrás, que foi um momento de ruptura, né, com o surgimento da direita no Brasil na figura do presidente Bolsonaro, em que as pessoas elas passaram a separar as coisas. Opa, não é só aqui, não é só lá,
o mundo inteiro depende da política. A política no mundo inteiro ela pode ser um agente de promoção de mudanças estruturais que levem as pessoas para um ambiente diferente daquele que a gente vivia, achando que normalizando tudo, né? Não, eu nasci pobre, vou morrer pobre. A fulana nasceu rica porque o pai era rico, vai morrer rica. As sentenças sociais, a sentença estava né? ali, as sentenças sociais. E de repente a gente foi despertar e a gente viu que não era bem assim, né? Que se eu trabalho e sou bom no que eu faço, através da meritocracia, e se houver quem enxerga a meritocracia como algo positivo, eu posso dar uma resposta melhor do que aquela que estava sentenciada sobre mim. Então a gente começa a ver política de maneira diferente, entendendo isso, né? E hoje a gente traz aquilo que estava lá em oculto, que veio para a luz, que a gente vê muito falar isso em Lajinha, inclusive. Política nacional é diferente de política local. A gente vê que não é. Existe uma conexão. Principalmente assim, com a questão do digital, né? Esse acesso fácil e rápido que a gente tem de internet, porque até pouco tempo atrás eram só privilegiados que assinavam jornal para ler, né? A gente lembra quando tinha banca de revista em Lajinha que demorou tanto a ter asfalto, né? A gente fala, nossa, chegou que bom em Lajinha, chegou. Então assim, tudo demorava muito. Hoje a gente vê assim a naturalidade com que a gente convive com familiares que moram no exterior. Sim. Talvez você tenha até mais contato no virtual do que presencial, né? Quem está perto. Então isso assim, eu acho que aproximou muito e trouxe esse pertencimento político. Sim. Eu vejo dessa forma. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que há algumas particularidades sim no interior. Eu vejo até devido a coligações que em cenários estaduais e federais é impossíveis, às vezes no interior é possível, né? É o fisiologismo, né? Ele ainda existe muito, embora a gente está caminhando. Eu acredito que no caminho que a gente está hoje, nesse universo político nacional, a gente está caminhando para uma polarização mais, não vou falar mais eficiente, mas mais verdadeira, né? E que a gente evolua, como outras nações, a gente pode citar aqui a nação americana, os Estados Unidos, para as coisas ficarem bem definidas, né? O que é o quê? Porque hoje o que a gente percebe tem muito fisiologismo ainda, né? A gente ainda tem muito aquele jogo de interesses, né? Que vai desde lá da política nacional e que se encaixa de maneira muito perfeita dentro da política num ambiente menor, como é o caso de Lajinha, né? E é interessante, pastor Silvio, como você falou aí da sua trajetória, desde movimentos estudantis, né? É muito gostoso a gente fazer parte de marcos, né? Sim. Como você falou aí, da eleição para diretor e tal. E eu vejo também relacionado à política a importância da capacitação. Sim. Sabe? Por quê? Precisamos nos capacitar. A gente tem visto assim, tantas oportunidades que o município tem trazido, como eu sempre cito aqui, tenho a maior alegria de como sindicalizada no Sindicato de Produtores Rurais, né? A parceria que a gente tem com o Senar, com a prefeitura mesmo, principalmente, também com o café, empresas, né? A Net Zero, que chegou aqui recente. A necessidade que a gente tem de capacitar as pessoas, como o senhor mesmo falou aí, de ter transitado já em outras situações, em outros partidos, contribuindo de outras formas. E porque a gente vê assim, a gente está agora nessa quase mudança, né, de prefeito, falta pouco tempo aí para a eleição. Só vai tomar posse ano que vem, quem for eleito, mas eu vejo assim, quantos cargos de confiança, quanta a gestão do município, até mesmo na Câmara, né? Os vereadores eleitos, quantos assessores, quanta gente, assessoria jurídica, né? Hoje, legislar, o Poder Executivo, é tudo muito complexo.
Então, assim, a necessidade de capacitação, não só do candidato, mas de quem está ao seu redor. De toda a estrutura. Eu costumo dizer o seguinte, tentando até traçar um paralelo, trazer isso de uma maneira mais simples, para que as pessoas possam entender. Um pai, por mais que ele tenha a confiança num filho menor, e aqui eu vou tomar como exemplo a minha própria família. Eu tenho um filho de 15 anos. Confio plenamente no meu filho, assim como confio nos demais. Mas eu seria extremamente negligente com a minha própria família se eu pegasse esse meu filho de 15 anos, que ainda não está devidamente preparado, e entregasse as chaves do meu carro para que ele pudesse conduzir esse carro, ainda que fosse numa situação de emergência, por exemplo, para levar um irmão ou a própria mãe para o médico. Por quê? Primeiro, ele é menor, ele não é habilitado, ele não tem conhecimento para aquilo que seria conduzir um veículo. Então eu penso dessa maneira, é meio simplista o que eu estou falando, mas eu penso dessa mesma forma. Para que a gente consiga ter uma cidade melhor, para que a gente consiga ter um estado melhor, um país melhor, é impossível que a gente tenha governantes ou quem se propõe a governar que não tenha o mínimo de preparo. E eu não falo só de preparo intelectual, embora isso seja muito importante, né? Principalmente dentro daquilo que eu estou me propondo fazer, que é representar o povo dentro do legislativo. É muito complexo. É muito complexo. E demanda muito conhecimento se você precisa fazer da forma que é necessário fazer para que funcione o sistema. Um vereador, principalmente um vereador, um legislador, ele trabalha com pautas que são extremamente importantes para a comunidade, para a cidade, né? Que vai desde ali da análise, por exemplo, daquilo que vai ser apresentado para a cidade em termos de estrutura financeira, né? Porque uma das atribuições é analisar ali, né, o orçamento para que no ano seguinte ele seja praticado, e muitas vezes são coisas que não são apresentadas pelos vereadores, né? Hoje a gente tem uma Câmara que, né, eu tenho muito respeito por todos os 11 vereadores eleitos, estão lá porque foram escolhidos pelo povo, mas é de uma complexidade muito grande, sabe? Né? Hoje a gente tem uma Câmara que quase que exclusivamente analisa projetos que são oriundos do Poder Executivo, que vão para lá para ser, e é competência dos vereadores fazê-lo. Mas eu vejo que pode avançar muito mais, muito mais. Quando eu falo muito, é muito mesmo, sabe, gente? Se nós tivéssemos pessoas, além de comprometidas, a gente vê, por exemplo, hoje a vontade que os atuais vereadores têm de fazer a coisa acontecer. Mas muitas vezes eles são limitados ali por questões que são políticas e outras que são objetivas mesmo, de comportamento, de entender, por exemplo, o nosso regimento interno. Nós temos um regimento interno na Câmara, que são uma série de regras que são impostas ali para quem se propõe a legislar, que são a forma de conduta dentro do legislativo, e que muitas vezes não tem o interesse daquele eleito em conhecer aquilo ali a fundo. Conhecer, atualizar, né? Atualizar. Temos tantas leis que já a gente tem observado, falamos aqui, né, do mundo digital, da datilografia para o digital, e a gente vê que isso tem sido cada vez mais rápido. A evolução, algumas coisas são imutáveis, né? Princípios, algumas diretrizes, mas muitas coisas precisam ser ajustadas e precisam de serem... que os representantes do povo, né, que é um linguajar tão comum, que eles se debrucem mesmo para estudar, para se capacitar, até porque 4 anos passam muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. A gente, eu acho que até diante de históricos, até de corrupção mesmo, em todos os níveis, o Brasil se tornou um país muito burocrático. Demais. Tudo é muito lento, tudo é muito devagar. Então, quando você tem que perder tempo, vamos colocar assim, explicando coisas que já poderiam estar sendo avançadas, sim, isso otimiza o tempo e as coisas fluem mais rápido também, né? Olha para você ver, nós temos uma Constituição datada de 1988. Quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. Aí qual que é, né, na prática aí, uma das atribuições dos legisladores? É de propor uma nova ou de fazendo
o que a gente chama de remendo, né? Que na linguagem do juridiquês é propor uma emenda. Né? O quanto a nossa Constituição já sofreu de emendas propostas aí. Muita coisa. Né? O que a gente precisa efetivamente é aquilo que eu falei, é de trazer para a luz. A gente está num momento que 4 anos passa muito rápido, mas 4 anos dentro de uma evolução do nível que a gente está vivenciando no mundo, é tempo pra caramba. As coisas mudam muito rápido. Sim. Então o que eu tinha há 4 anos que era interessante, que talvez era até bom, do ponto de vista daquele momento ali, daquele momento, daquele marco temporal ali, hoje talvez seja obsoleto. Sim. Então, para poder fazer isso acontecer, precisa de ter preparo, precisa de ter conhecimento. Porque senão a gente está negando aquilo que a gente está se propondo a fazer, que é representar o povo. Como que eu vou representar o povo se eu não tiver um mínimo de preparo? Né? Não adianta eu contratar o melhor advogado, não adianta eu ter ali o melhor assessor se a atribuição me foi confiada. Foi confiada para você que é vereador. Né? Não adianta eu ir lá e buscar o melhor contador se eu não tiver o mínimo de conhecimento de contabilidade. Como é que eu me proponho a representar o povo se eu não tenho o mínimo de conhecimento nem para avaliar se aquele que eu contratei está fazendo da maneira adequada? Está fazendo jus, né? Então isso é muito sério. Eu vejo assim, muito antes de ser aquele desejo que arde no coração de representar as pessoas, ter o mínimo de condição para poder fazer é necessário. Né? Quisera Deus que nós tivéssemos leis que obrigassem aí, eu falo mesmo, obrigassem de ter o mínimo de conhecimento para quem se propõe a representar o povo. Isso é muito sério, é muito sério. Verdade, seríssimo. Pastor Silvio, fala para mim, ou para nós, né, aqui, se caso você for eleito, qual que vai ser o seu foco de atuação? A gente já entrevistou aqui candidatos que falaram sobre o social, alguns da saúde. É claro que a gente tem que transitar em todas as áreas, né? Sim. Porque o município ele é muito diverso, mas tem alguma área assim que queima seu coração, que pelas vivências também, que você falou que já morou muito tempo fora, como eu também, né, nesse regresso, eu mais meu esposo, a gente tem essa intenção verdadeira da gente, meu marido aposentou, vou voltar para lá, tá, mas e aí? Vamos só desfrutar da aposentadoria? É inconcebível a gente não fazer nada, nem que seja ter uma live dessa, né? Sim. Que parece tão simples, mas eu espero alcançar o objetivo de estar trazendo essa luz para as pessoas. Você tem algum foco assim que te chama mais atenção? Tem. Que você queira melhorar ou que você vê necessidade, né? Eu posso até fazer um link lá com esse passado meu, sabe? Uma das coisas que me motivaram a ter que deixar lá a gente, porque a gente nunca quer sair de casa. Né? Ontem mesmo eu estava comentando com um amigo meu que a melhor cama é a que eu durmo nela. Não importa se ela é uma cama cara ou se é uma cama comum, se o colchão tá velho, se tá novo. Viajar é muito bom, mas com retorno, né? A melhor cama é a cama da gente, né? A melhor esposa é aquela que eu tenho lá na minha casa. Os filhos mais maravilhosos são os meus, né? A cidade que eu mais amo é a minha cidade onde eu nasci. Mas quando a gente faz esse retrocesso aí na vida da gente, a gente vê com alguma dor no coração o fato de ter sido impelido por questões que são locais, de ter que sair da minha cidade que eu amava tanto, para poder me aventurar num outro ambiente, que para mim no primeiro momento foi até hostil. Né? E o que me motivou a sair daqui foi a falta de oportunidade. Eu já ali caminhando ali para a vida adulta e a gente não conseguia trabalho, a gente não conseguia o reconhecimento, a gente não conseguia o mínimo necessário para que a gente pudesse ter uma vida que a gente considerasse digna. Então, assim, eu acho que o meu maior propósito hoje, caso eleito, é criar, é fazer com que ferramentas que mudem essa realidade, que é social, né? Mas que traga dignidade para as pessoas. E eu posso até usar como exemplo aqui o seu lago. É muito interessante, eu imagino que tenha peixes aqui, que vocês criem peixes aqui.
mas muito mais vantajoso do que receber um peixe assado, frito ali. Tenho certeza que você é boa na cozinha. Não sou. Não é não? Não, gosto só de comer. Eu também gosto de comer. Sou interesseira, mas de ser amigo. Ó, Padaria Elite já pedi hoje patrocínio. Tudo, né? Prática. Falei, ó, vou patrocinar aqui, Padaria Elite. Mas eu me sentiria muito mais confortável se eu tivesse a oportunidade de vir para sua casa, passar um dia aqui, você me oferecer uma vara com uma boa isca e eu pescar o meu próprio peixe. E você me dá a oportunidade de usar o seu fogão, a sua cozinha para preparar esse peixe, sabe? O que eu quero para a Lajinha é isso, é criar através do Legislativo ferramentas que disponibilizem para a sociedade uma forma dela viver com mais dignidade, sabe? De gerar oportunidade para que os nossos jovens não precisem sair daqui para se aventurar numa cidade longe da família, como eu tive de fazer. Pegando até esse gancho do seu exemplo aí, apesar de eu não gostar de cozinhar, a questão do casa, né? Da nossa cidade, da nossa casa, do prazer de estar em casa. Eu poderia, por exemplo, ter convidado as pessoas para fazer dessa live. Eu aqui no meu celular, você lá no seu. Sim. E a gente fazer uma collab, né? Uma live compartilhada. E talvez... para muita gente possa até pensar assim, nossa, e lá na roça, e lá, sabe, isso foi intencional, sabe, porque da mesma forma que eu quero saber mais dos candidatos, eu acho que o relacionamento é uma via de mão dupla. Sim. Então vocês estarem aqui no nosso sítio, estamos aqui em obra, né, na nossa casa, tomando o nosso café, a gente sentar à mesa para esse bate-papo, isso é também estar em casa. Sim, com certeza. Quando eu falo assim, a gente conhece as pessoas verdadeiramente quando a gente vai na casa dela. Então a gente comer uma saquinha de soco. A gente fala tanto de Lajinha, eu acho que não tem nenhum lajinhense que sai daqui, como você falou, né? E eu já passei por isso também, que não fala que é de Lajinha, que não tem essa alegria de falar, né? Tem alguns imaturos que falam mal. Então, assim, igual eu tenho amigas até que eu que propago muito Lajinha, falam, nossa, Rafaela, vamos fazer alguma coisa lá em Lajinha, não sei o quê. Eu falo, olha, antes da gente fazer alguma coisa lá, você precisa ir conhecer Lajinha. Eu acho o seguinte, eu acho que todo bom lajiense, ele conhece essas potencialidades, sabe? Eu escuto a respeito dessas potencialidades, do quanto que a nossa cidade é uma cidade abençoada, o quanto que a nossa cidade poderia ser melhor nesse contexto social, né? De dirimir aí as diferenças sociais, de gerar oportunidade prática, a gente vê muito pouco acontecer. Primeiro por conta das dificuldades, né? A gente vive num município que quase que exclusivamente depende da federação para sobreviver. Vejo que a gente tem um orçamento previsto para esse ano de quase 100 milhões de reais. Né? Não é muito dinheiro, mas também não é pouco. Né? Talvez o que a gente precise mais é focar mais na pessoa do que naquilo que se pretende através dessas pessoas. Veja, hoje, por exemplo, nós temos cerca de 2.700 vagas de emprego formais no município. Para um universo de população estimada de 21.500 pessoas estimadas agora para 2024, é um número muito pequeno. O que Lajinha precisa efetivamente é de gerar oportunidade para que as pessoas possam crescer. Por exemplo, você está aqui um lugar lindo aqui, ó. Mas se você não fizer, ainda que seja através das redes sociais, mostrar isso para as pessoas não vão saber. Eu não sabia. A primeira coisa que eu falei para você... Sim, foi uma oportunidade das pessoas virem aqui. Eu estou tendo a oportunidade de também. Conhecer isso aqui. Né? Mas se eu não viesse aqui, eu não teria esse contato aqui com o que eu estou vendo aqui, né? Que a gente já começa a idealizar. Poxa, aqui seria um lugar fantástico para uma pousada, né, para trazer um amigo de Vitória para passar um final de semana. Então a gente sabe dessas potencialidades no município, mas a gente ainda não conseguiu evoluir em relação a isso. De gerar através do município, através da cafeicultura, através dessas potencialidades que a gente tem de turismo de aventura, de turismo rural, de fazer com que a cidade pudesse evoluir nesse sentido. Porque muitas vezes a gente fica preso a conceitos e valores, né, que estão lá no passado e que a gente tenta perpetuar e que faz com que essas potencialidades não sejam de fato elevadas para um nível que leve as pessoas, que leve o lajiense a desfrutar disso. E a gente vê assim que cada município tem a sua particularidade, né? A gente que predomina é o café, né?
somos também da pecuária, mas pecuária, predominantemente a café. cafeicultura, né, o agro. E a gente vê a evolução. A gente acabou, ainda tem alguns lugares no município que ainda está colhendo café, sim, né? Aqui sim, no Sítio Bonanza a gente já concluiu. Já concluiu, né? Concluiu sim, né? Você viu até movimento aí, barulho de trator, a gente está tirando a rapa agora, né? Mas é nítido a melhora na vida das pessoas, no sentido assim, há tempo atrás, a gente para a época de colheita, você tinha que preocupar como que eu vou lá pegar companheiro. Hoje em dia, eu até brinco, eu falo época de colheita, parece que no sítio é comício, né? De tanto carro, de tanta moto, e isso alegra o coração da gente, porque vê que as pessoas estão podendo sonhar, estão podendo, gera muito dinheiro no município, mas eu vejo assim, a influência, como você falou, né? Dos âmbitos a nível nacional, como que isso reflete aqui também no município. Quando você tem, por exemplo, apoio financeiro do governo que te limita a... Nunca a gente vai entrar nessa alçada, mas eu falo assim, que te limita se você ganhar mais, você perde esse benefício. Então acaba que te impede de querer crescer. Se é uma pessoa que está num contexto limitante, né? A gente vê esse impasse. E eu vejo assim, trazendo para mais perto, para mais prático ainda, eu já citei aqui, por exemplo, a parceria do Senar com o Sindicato de Produtor Rural, quantos cursos interessantíssimos, cursos caros, sim, que são oferecidos gratuitamente, você tem quase que laçar aluno. Pois é, mas aí que entra o barato. Então vem o processo da educação. Da educação, né? Da participação mesmo. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, vamos tentar dar um exemplo prático aqui, eu gosto muito desses paralelos. Uma bicicleta. Uma bicicleta, para ela funcionar bem, ela precisa de roda, do pneu ali, precisa das câmaras de ar, né? Precisa da corrente, precisa da coroa, precisa da catraca. Se você pegar e começar a inverter as coisas... a bicicleta ela pode até funcionar. Imagine aqui que a gente pega aqui. Você vai sentar no guidão? Você vai. Se a gente pega, vamos pegar ali a questão que envolve a força motriz, que é quem está pedalando, e a mecânica ali que envolve ali o girar da roda. Você tem ali a coroa, que é aquela maior, né? Pessoal que gosta de bike aí, a coroa, e você tem na parte traseira a catraca. Se você inverte, a bicicleta funciona? Pode até funcionar, mas às vezes ela não vai ser efetiva, Ela né? não vai ser efetiva. Ela vai funcionar, mas ela vai rodar com menos potência, ela vai rodar menos, ela vai ter uma velocidade menor. O que a gente precisa entender é que política, nesse contexto que a gente estava falando lá atrás, ela faz parte de um processo que pode fazer a cidade evoluir para um nível que alcance tudo isso, né? A pessoa interessada não só ir lá e fazer o curso, porque são maravilhosos, eu já fiz curso no Senar, né? São maravilhosos, mas entender que a partir do momento que você fez, que você se preparou, que você aprendeu ali, você vai ter a oportunidade lá fora. Porque a oportunidade vai estar te esperando. Aí vai juntar o seu conhecimento com a necessidade que o município tem, e aquilo ali no final vai gerar o que a gente precisa, que é dignidade, que é uma vida melhor, né? Que é acesso às coisas que são boas, porque a vida é boa, a vida está aí para ser vivida. Sim. Não é demérito nenhuma pessoa ter um celular legal, não é demérito nenhuma pessoa ter um tênis que goste. Né? É a forma com que você vai alcançar essas coisas que Deus deixou pra gente. E não associar tudo isso, esse desfrute à desonestidade. Sim, né? É isso que nós não podemos. É possível. Né? Então, o que eu vejo em Lajinha? Lajinha é um lugar maravilhoso, não é à toa que eu estou aqui. Eu vejo um povo trabalhador, um povo que sonha muito, mas que ainda... De bom gosto, né? Bom gosto, mas que ainda enfrenta essas limitações. Ah, mas a cidade é pequena. Não, gente, tem cidades menores do que Lajinha no Brasil aí, e que as pessoas conseguiram evoluir para um nível, não estou falando de questão de política local, me entenda bem, mas evoluir para um nível de entender que é um mecanismo, a gente precisa de ter as coisas certas nos lugares certos para poder fazer. É muito bacana que o seu sítio, por exemplo, podia ser um hotel, não sei qual é o propósito que você tem para o futuro,
Mas não adianta nada você ter uma bela de uma estrutura aqui se você não tiver quem se interessa em vir para cá e passar o final de semana. Então nós precisamos de evoluir nesse sentido. E é aí que E se entra... tiver interesse de vir e também não tiver um acesso? Não tiver acesso, né? Mas aí que entra a questão... Mão de obra qualificada para atender as necessidades. É uma cadeia produtiva. É uma cadeia. Então a gente precisa de ter a pessoa do lado de cá interessada em participar, em fazer o curso, em aprender, se propor, em empreender. Mas a gente precisa de ter uma estrutura. Aí essa estrutura ela é política. Aí que entra a administração pública, aí que entra o executivo, aí que entra uma Câmara bem preparada, propositiva, né? Para poder entender essas necessidades da cidade e transformar isso em oportunidade. É por isso que eu falo para você que está do outro lado. Escolha pessoas que, além do comprometimento com a cidade, estejam de fato preparados para poder te representar. É assim que a gente vai crescer como Lajinha. É assim que a gente vai levar a Lajinha para um outro nível. Então, assim, resumindo, né, a pergunta que eu fiz, qual será seu foco de atuação caso eleito? Seria essa questão de trabalho, emprego, renda. Geração de emprego e renda. Né? Capacitação. Capacitação. Né, linkada a isso. Não adianta a gente ter cursos maravilhosos. Não adianta eu abrir uma universidade em Lajinha se eu gerar pessoas, eu graduar pessoas aqui e aqui não tiver oportunidade, elas tiverem que sair daqui. Sim, e até mesmo para o conhecimento, essa busca, ela é importante até a nível de que curso trazer. Qual é a demanda? Qual é a necessidade, né? É um ouvir processo. As pessoas, né? É um processo. A gente tem que usar o que a gente tem de melhor. O que Lajinha hoje tem de melhor? Não é a cafeicultura? Eu tenho que pegar e olhar todas as potencialidades que a gente tem na cafeicultura e ir linkando isso. Por exemplo, a cafeicultura conversa de pertinho, né? Bem de pertinho ali com o agroturismo, por exemplo. Sim. Né? O que eu preciso? É de criar ferramentas, aí sim, aí entra o legislativo e o executivo, de criar as ferramentas necessárias para que essa conversa ela produza fruto e automaticamente a gente faça com que esse fruto, né, que é a riqueza, chegue para Rafa, chegue para mim, chegue para você que está do outro lado nos ouvindo. E é interessante, pastor Silvio, que quando a gente fala de turismo, às vezes vem em mente essa questão, né, do viajar ou do receber o turista. Como que a gente precisa turistar dentro do nosso município, né? Eu vejo assim, esse período de campanha é um período de privilégio, onde vocês vão em lugares, conhecem pessoas e lugares que não... A gente tem a vida muito corrida, né? A gente tem a vida corrida e eu tenho visto assim, esse processo que a gente está aqui de construção e quantas pessoas, às vezes eu pego amigos lá na rua e venho e trago, tá na época do café maduro e eu falo assim, às vezes a pessoa daqui de Lajinha fala assim, você já chupou um café no pé? Não, nunca fui. A gente teve uma florada agora bem simplória, eu acho que na hora que vier a chuva mesmo vai vir uma florada boa, mas assim, com um pouco explorada a florada do café. Então assim, talvez a gente precise também explorar essa potência com o próprio munícipe, né? A educação, igual o senhor está falando aí da questão do turismo, né? Do agroturismo com a cafeicultura, né? Que a gente vê a Cocafé como tem esse papel fundamental, sim, agora a gente com a Net Zero aí, que também está abrindo para visitação, que é uma coisa... Quanta gente daqui de Lajinha ainda pensa que a Net Zero é uma empresa de internet. Então, assim, eu até costumo repetir muito essa frase, que não é minha, que o óbvio precisa ser dito, sabe? É a gente entender que o comum, que, sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, que a gente precisa ter algo mirabolante, como diz, reinventar a roda para atrair o turismo. E não é nada disso, é o nosso cotidiano, é aquilo que a gente faz com facilidade, igual, por exemplo, quem gosta de cozinhar, né? Pega lá o que sobra e dali sai um banquete e você fica assim, meu Deus, de onde tiraram isso? E é isso aí, né? Que potencialidade tem. Mas você entende que é necessário que haja o conhecimento para isso? Você citou uma coisa, fui lá em casa agora, lá na minha esposa, ela fala assim, você tem o dom de pegar o que tiver na geladeira e transformar num banquete. Ela fala muito isso para mim. Se ela estiver me ouvindo aí, beijo para você, te amo.
o lagiense precisa de conhecer essas potencialidades. Sim. Você falou da florada, gente, é a coisa mais extraordinária. Você já sentiu o cheiro de um cafezal em florada? Eu falo assim, quantas vezes os artistas pintam tulipas, né? Que nem é da nossa... Do país tropical nosso, que até tem agora na cultura, né? Alguns lugares a gente vê ali em Pedra Azul, a gente fica encantado em alguns lugares que tem umas cerejeiras que veio lá da China, né? Eu acho que a origem certa, acho que é de lá. E coisa rara, a gente vê um quadro na casa de alguém de uma flor do café. Então, como a gente tem que trazer esse pertencimento, sabe? Eu acho que é uma questão, não é nem de construção, porque a construção está aí, a gente tem uma vocação que é natural e é uma potência isso, o que a gente precisa efetivamente é trazer isso para a luz. Veja que a gente já está ficando velho e a gente lembra muito, tem hora que bate uma saudade, né? Lajinha, no passado, ela era muito conhecida por conta das festas que ocorriam aqui, embora elas não tivessem necessariamente essa conexão que deveria ter com o café. Embora havia algumas festas lá que levavam o nome Rainha de Café, essa coisa toda. Mas Lajinha era conhecida por conta da questão cultural. Nós tínhamos uma diversidade cultural muito grande aqui. Lajinha era um lugar de muitos talentos, de festivais. Quem tem aí acima de 45, 50 anos lembra bem disso. O que a gente precisa, Rafa, para mim, no meu ponto de vista? A gente precisa de pegar essa potencialidade, que é a questão da produção cafeeira, de levar o lagiense a entender todos os processos, conhecer, porque eu não consigo, você falou de venda lá atrás, eu não consigo vender algo que eu não acredito. Exatamente. Foi a primeira coisa que eu aprendi como gerente de vendas, eu fui aprender a ser vendedor como gerente de vendas. Meu patrão falava para mim, você é o melhor vendedor, e eu não acreditava, porque eu só me via ali na área burocrática, eu sempre fui meio burocrata. Então ele falava, você é o melhor vendedor. Eu falei, não, eu sou horrível, eu não sei vender nada. Ele falou, você sabe sim, porque você conhece a empresa, você conhece o produto, você conhece todo o sistema, sabe o mecanismo, então você é meu melhor vendedor. O lagiense, ele precisa de descobrir que ele mora num lugar abençoado, com muitas potencialidades. O que eu vejo de deficiência hoje é essa comunicação entre nós que estamos do lado de cá e a administração pública. Eu acho que antes até do lagiense comum descobrir, eu acho que a cidade precisa descobrir, sabe? E fazer acontecer, porque não adianta eu querer arar o cafezal se eu não tiver o equipamento adequado para isso. Então precisa ter essa unidade, né? O executivo junto com o legislativo, a comunidade, o comércio, né, as instituições, as entidades de classe, até a própria igreja. Sim. Explorando tudo isso para poder fazer com que a nossa cidade seja melhor. E fora, sabe o quê? Criar memórias é muito bom, mas o saudosismo, às vezes, ele coloca vendas para tudo que está acontecendo também. Sim. Porque tem muita coisa legal acontecendo. Eu, por exemplo, esse ano recebi o convite de fazer parte da Academia Lagiense de Letras e Cultura. Eu fiquei assim, não me acho digna, mas como já falei de outras vezes aqui, não existe, lugares não ficam vazios, né? Sim. Então a gente vê assim, tanta falácia, tantas críticas. Eu falo, gente, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Ser candidato dá trabalho, você ser amigo dá trabalho, você ser um cidadão que contribui. Fazer live dá trabalho, gente. A gente tem que arrumar a mesa, desarruma a mesa e confirma e manda mensagem. Tudo dá trabalho. Então, eu acho que a gente precisa também virar essa chave e falar assim, a crítica construtiva, a gente tem que aceitar a crítica construtiva de quem está construindo alguma coisa. Tá construindo. Recentemente também eu tomei conhecimento da diferença de ajuda e de apoio. Muita gente, quem está pedindo ajuda não está fazendo nada. Quando a pessoa pede apoio, né, que é o que eu vou dar o espaço para vocês aqui agora também, para você, é porque eu estou fazendo, eu quero o seu apoio, você pode me apoiar em quê? Então, assim, é muito distinto, é muito diferente. E eu vejo que muita gente ainda está com essa mentalidade. E a gente, quando a gente fala muita gente, não a gente se inclui no balaio, né? Sim. É igual o senhor que é pastor, quando a gente fala assim, a igreja. A igreja quem? A igreja somos nós. Somos nós. Quando você está falando mal da sua igreja, você está falando de você. Né? Porque a igreja não é
parede e púlpito. Igrejas são pessoas. E a cidade somos nós também. Sim. Então, é muito bom a gente ter essa visão, assim, de... Igual eu tenho sido muito... Às vezes as pessoas até me acham rude quando em papos, em mesas, as pessoas começam a falar, que vereador não faz nada, não sei para que tem tanto vereador, não sei o quê. Eu falo, gente, tá ruim, se candidata. Sim. Porque ninguém quer tomar frente de nada, ninguém quer ser síndico de prédio, ninguém quer nada. Sabe? Então, assim, o cruzar os braços, tem uma fala do direito, né, que diz o quê? A lei não ampara os que dormem. O fato de você não saber, de você não conhecer, de você não envolver, a omissão ela tem um preço muito caro também. Sim. Né? E a verdade é que é muito mais fácil a gente ficar dentro da nossa zona de conforto esperando que, usando um ditado popular, que a chuva caia do céu. Uhum. Essa questão aí eu acho que é muito bacana que você levantou aí de ajudar e receber apoio. Vou contar uma experiência de hoje. Eu estava ali no nosso espaço ali, nosso comitê, chegou uma senhora, que eu não vou falar o nome, claro. Falou se eu precisava de uma ajuda. Eu falei assim, que tipo de ajuda a senhora queria? Qual a sua dor? O Eduardo está aqui, está ali atrás da câmera, o Eduardo está me acompanhando, estava lá presente. No primeiro momento, o que aquela senhora me passou foi uma aflição muito grande e não é no sentido de aproveitar o momento, sabe? As pessoas elas estão tão carentes que também. Elas veem até nisso uma oportunidade, talvez elas não tenham nem muito sentido daquilo que estão fazendo, mas ela foi ali buscar uma ajuda, uma ajuda dentro disso que a gente está acostumado a ver nesse momento de campanha. E eu peguei e tive a oportunidade de conversar 1 hora com essa senhora lá, uma senhora mais velha do que eu, e entender que o que ela precisa não é de ajuda. Eu quis entender a dor dela, entender a necessidade dela, por que o coração dela estava aflito e o que motivou ela a buscar esse tipo de ajuda financeira por parte de candidatos aí, porque as pessoas confundem muito a coisa. Né? E no final ali eu acho que eu consegui convencer ela que ela não precisava de ajuda, ela precisava de apoio. Né? E eu pude falar para ela que a condição que eu me propus é exatamente de oferecer o apoio, de levar ela a entender que ela tem direitos, mas para que ela tenha os direitos preservados é necessário que ela exerça aquilo que também é obrigação dela enquanto cidadão. Né? E é a coisa mais valiosa. Então, quando a gente fala, inclusive como religioso, como pastor, é primeiro entender a dor da pessoa, né? Usar uma coisa que é muito difícil hoje, que é a empatia, de se colocar no lugar da pessoa, né? E entender por que ela está naquele momento ali, que muitas vezes a gente só quer criticar. Opa, está aproveitando o momento eleitoral para poder tirar vantagem. Muitas vezes é a dor, que a gente tem que entender a dor da pessoa. E fora um ciclo vicioso, né? Que às vezes a pessoa associa isso mesmo. Essa época é a época de oportunidades. Mas não é oportunidade. Cabe a gente também ter um posicionamento diferente. E ver que há outras possibilidades e há coisas que... Entender que a pessoa ali, ela talvez deve estar pedindo uma ajuda, mas na verdade o que ela está pedindo na entrelinha é o apoio. Né? Tem nada, eu acho que não tem nada mais humilhante do que a gente ir atrás de alguém e pedir esse tipo de ajuda. Né? Muitas vezes até aproveitando o momento, mas na verdade aquilo ali não vai resolver o nosso problema. Porque o nosso problema era necessário que se oferecesse para a pessoa o apoio. Porque, na verdade, até como diz a Bíblia, né, é melhor dar do que receber. Porque você está na condição de oferecer é muito melhor do que na condição de precisar, né? Ai, muito bom, gente. Assunto tem aqui para a gente ficar até semana que vem. Mas a gente falando de ajuda e de apoio. Eu vou chegar aqui o celular mais pertinho do pastor Silvio, para você falar aí para todo mundo. Essa live vai ficar gravada. Tô desarrumado aqui. Tá nada, tá elegante. Aqui, a minha filha briga comigo porque esse botão fica aberto, às vezes por causa do calor. Eu falo, pai, tá aparecendo o pelo do seu peito. Eu marquei até para mais tarde por causa do sol aqui, pra gente ficar mais confortável. Mas aproveita então esse espaço aqui para finalizar, né? E fala diretamente aí para os seus possíveis eleitores. Qual o apoio que você pode estar oferecendo nesse momento? Eu queria falar para você que é lagiense, a gente conversou aqui um papo muito obrigado pela oportunidade, viu? Que isso, eu que agradeço. Me sinto muito honrado por estar aqui.
mas de trazer realmente para vocês que estão ouvindo a necessidade de entender a política como de fato ela é, né? O que a gente precisa nesse momento, não só aqui em Lajinha, mas no Brasil, é de entender o momento que a gente está passando por ele, né? Em que atribuições e responsabilidades são delegadas por vocês, que, assim como eu, né, que vão escolher os governantes. É uma responsabilidade pela qual está sendo colocada nas nossas mãos, né? A possibilidade de evoluir, a possibilidade de fazer e de entender o mundo como um lugar melhor para mim e para você. E é baseado nesses valores, nisso que para mim é muito caro, que é valores familiares, né, do conservadorismo que eu aqui defendo, a necessidade de que representantes que realmente tenham condições de defender aquilo que é o seu interesse, né? Porque muitas vezes a gente consegue o socorro ou o suporte ali para uma necessidade que é momentânea, e muitas vezes a gente paga um preço de muito tempo, né, por conta de uma escolha ruim. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo dentro do Legislativo, né? Me sinto hoje preparado, pronto para poder defender os interesses dos lagienses de uma forma muito efetiva, propositiva, eficaz, né? De defender os interesses, não na hora de fazer o assistencialismo, a gente nem falou sobre isso, né? De fazer o assistencialismo, de entender necessidade diferente, de ajuda diferente, de apoio, como foi bem dito aqui. Eu quero estar ali como representante para poder defender de fato os interesses e me propor a fazer aquilo que é o papel do vereador, né? Que é legislar, que é fiscalizar aí as atribuições do legislativo, de trabalhar em conjunto para oferecer ali o ambiente necessário para que haja governabilidade. Lajinha é um lugar muito bom, é uma cidade muito querida. Aprove Deus eu nascer aqui. E é com esse sentimento de quem já foi preterido, de quem já foi impelido a, inclusive, buscar oportunidade fora, que eu estou aqui hoje humildemente pedindo a sua confiança para que a gente possa fazer diferente, fazer melhor, né? Lajinha pode avançar muito mais, né? E é assim que eu quero fazer. Deixa aqui o seu meu número? Abraço. Meu nome é fácil, 2122, como diz o Nicolas Ferreira, meu padrinho político, não deixe para depois, vote 122, que é pelo partido PL. Pelo PL. Gente, bom demais, né? Eu tô assim, em cada live que eu faço, eu fico mais convicta de que eu tomei a decisão certa, apoiada até pelo meu esposo, de estar fazendo essas lives. Sim. É uma pena, tô falando isso do fundo do meu coração, é uma pena que a gente não vai conseguir conversar, que eu não vou conseguir conversar com todos os candidatos. Depois que eu lancei o projeto, que eu tomei ciência de quanto candidato e de quanta gente legal que está me procurando para agendar. E também eu tenho outros afazeres. O meu desejo era todo dia fazer 2, 3 lives. Mas, infelizmente, também isso não é possível. Espero conto com a compreensão de vocês. Pastor Silvio, quero agradecer a sua presença e te presentear. Olha que gente, ó. É um devocional da RTM, que é a Rádio Transmundial, que confecciona o presente diário, que eu tenho presenteado, e eu amo devocional, amo ter aquela passagem também desse Amém. Material. Eu agradeço, além da oportunidade de bater esse papo aqui sobre política, né? A gente falou de vários assuntos aqui, de ser presenteado, né, com algo também que é espiritual, né? Isso aí. Vamos fazer da conta Tá, esse momento aqui eu com que você. agradeço o seu sim, tá? Eu queria finalizar, então, agradecendo a sua companhia. Muito obrigado por estar aqui nessa tarde. A tarde que a live fica gravada. Compartilhe com outras pessoas e vamos aguardar que amanhã a gente tem mais live, tá bom? Tchau, tchau. Gratidão. Um grande abraço. Tivesse acabado. Pera.